Olá, seja bem-vindo ao canal. Uma das perguntas que mais intriga a humanidade é: de onde nós viemos? Ao longo dos séculos, muitos tentaram responder essa questão, mas no livro de Gênesis encontramos uma narrativa sobre o início de tudo. Hoje vamos explorar essa história fascinante e refletir sobre como ela nos conecta ao propósito maior da criação. Antes de tudo, antes do tempo, antes da luz, Deus já existia. Ele é eterno, ou seja, ele não tem um começo, não tem um fim. Ele não é um ser criado como nós. Não há um momento da história do universo em que Deus não estivesse presente. O relato bíblico nos diz que a Terra era sem forma e vazia, coberta por água e envolta em completa escuridão. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. E assim começou a contagem do tempo. Esse foi o primeiro dia. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Tarde significa a parte escura e manhã a parte clara. No segundo dia Deus criou o firmamento, ou seja, o céu em toda a sua extensão. E ele separou as águas que já existiam entre águas abaixo do firmamento e águas acima do firmamento. No terceiro dia Deus reuniu as águas em um só lugar, permitindo que surgisse uma parte seca, que chamamos de terra. Ele também criou toda a vegetação nesse dia, árvores, plantas, frutos. Aqui a Bíblia mostra que apareceu uma parte seca e não várias porções divididas, o que se assemelha à compreensão científica de Pangeia, que diz que no princípio todos os continentes estavam interligados e não divididos como conhecemos hoje. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Eles foram designados para marcar o tempo, as estações, os dias. É interessante notar que a luz já existia desde o primeiro dia, mas agora Deus estabeleceu os astros como fontes específicas de luz e reguladores do tempo. No quinto dia, Deus criou os animais aquáticos e as aves. A diversidade de vida começou a encher os mares e os céus. No sexto dia, Deus fez os animais terrestres e também criou o homem e a mulher. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, fazendo referência à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estavam presentes nesse momento. Conforme Gênesis 1, o Espírito Santo pairava por sobre as águas no princípio, e conforme João capítulo 1, verso 1, Jesus, o Verbo, estava com Deus e era Deus no princípio. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos valiosos diante dele. A cada obra criada, Deus afirmava que havia ficado bom, mas após criar o ser humano, ele afirma que tudo estava muito bom. Deus finalizou a criação. Então, no sétimo dia, ele abençoou, descansou e santificou esse dia. Santificar significa separar para um propósito. Deus reservou esse dia para um propósito santo, reservou uma bênção especial para o sétimo dia. Deus nunca se cansa, mas ele descansou para nos dar o exemplo de que isso é realmente necessário. Repare que isso aconteceu em um mundo sem pecado, onde não havia o cansaço e a correria que estamos expostos hoje. Mas Deus separou esse dia como uma bênção para o ser humano, que precisa de um momento especial para o descanso e adoração a Deus, além daquilo que já dedicamos diariamente. Muito tempo depois, ele repetiu esse mandamento para Israel, pois após tantos anos de pecado e escravidão, eles não lembravam mais desse momento separado para Deus. Quando é dito que Deus descansa, não quer dizer que ele foi dormir ou que ele abandonou a humanidade. Na verdade, ele desfrutou desse momento junto à sua criação. O ser humano foi formado do pó da terra, e Deus soprou em seu nariz o fôlego de vida, ou o espírito de vida, que volta a Deus quando morremos. Não se tratando de uma parte imaterial, mas sim do fôlego de Deus que nos mantém aqui nesse mundo. Já a mulher foi formada da costela de Adão, simbolizando que os dois seriam uma só carne. Ela não foi formada de um osso do pé, sendo inferior ao homem, nem de um osso da cabeça, sendo superior a ele. Desde o início, Deus nos mostra a igualdade que deve existir entre o casal, onde cada um deve exercer a sua função. Olhando a partir de uma leitura rápida, pode parecer uma narrativa infantil a formação da mulher. Porém, se analisarmos bem, Deus realizou a primeira cirurgia da história. Ele fez cair pesado sono sobre o homem, anestesia geral, retirou uma de suas costelas, ou seja, retirou o material genético de Adão, e depois fechou um lugar com carne, como uma cirurgia plástica. E a partir do material genético de Adão, Deus formou Eva, e os dois se tornaram uma só carne. A criação é um testemunho do poder e do amor de Deus. Cada detalhe nos mostra que não somos um fruto do acaso, mas sim do propósito divino.
Ele preparou cada detalhe do universo para que o ser humano pudesse habitá-lo. E Ele planejou também a sua existência. Você faz parte do plano de Deus. Ele não apenas formou o universo, mas Ele quer estabelecer um relacionamento conosco, a sua criação. Que essa mensagem inspire você a viver com propósito e a celebrar o nosso Criador. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, inscreva-se no nosso canal, confira os links na descrição e comente qual tema você quer ver por aqui. E lembre-se, estamos a um dia mais perto da volta de Jesus.